Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Eu, graças a Deus, estou bem, estou melhor. Para quem me acompanha nas redes sociais, eu e a minha esposa, a gente pegou Covid, né? Infelizmente, mas a gente passou com sintomas moderados, né? Vou dizer assim. E aí eu me afastei um pouco, tive que tirar uma licença, né, médica, na, na escola, no caso, né, da prefeitura. O estado não, o estado já está em regime de lockdown, né? Então, não teve maiores problemas, tá? Mas enfim, se cuidem, tá? Se cuidem porque não é brincadeira, não é gripezinha, não seja idiota, né? Não seja idiota, tá bom? Tem muita gente por aí propagando fake news, relativizando uma situação que já é uma situação de caos, né? Quase 300 mil mortos, né, no país, e você vir achar que é uma brincadeirinha, né? Ficar por aí em bailinho, em festinha, em piscininha, entendeu? Não é hora para isso. Então, independente do que o governo faz, os governos fazem, né? Que muitas vezes eu também não concordo, a situação é grave, tá? Então não há leitos de hospitais suficientes para casos graves. Para casos moderados, que nem eu, ou leves, claro que vai ter. Mas o problema são aquelas pessoas que precisam de um leito de hospital, de uma UTI, e não tem, tá? Essa é a grande realidade, tanto de Cubatão, quanto de Santos, quanto de São Vicente, quanto de Praia Grande, né? Quem tem dinheiro vai para São Paulo, obviamente. Quem tem dinheiro é uma outra coisa, né? Mas não é o caso da maior parte das pessoas que eu conheço, dos meus alunos, né? Enfim. Então tome cuidado, não brinque com isso, não brinque com a saúde. Só saia de casa se realmente houver necessidade, tá bom? Enfim, gente, mas voltando ao que eu estava falando, né? Esse vídeo ele tem como objetivo corrigir aquela tarefa que eu passei para os meus alunos da escola Lorena sobre o governo do Floriano Peixoto, tá? O Floriano Peixoto, tá, gente, foi o segundo presidente do Brasil. Ele foi um militar, né? Marechal Floriano Peixoto, que sucedeu ao Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Como a gente viu em vídeo anterior, o Deodoro da Fonseca, ele renunciou porque ele percebeu que a base de apoio dele para ele governar, que ele queria tipo, implantar uma ditadura, né? Não tinha base, né? Então ele acabou renunciando, tá bom? E aí sucedeu a ele o vice dele, né? Que era o Marechal Floriano Peixoto, tá bom? Curiosamente também alagoano, né? Os dois primeiros presidentes do Brasil foram de Alagoas, tá? E ele era um militar também, assim como o Marechal Deodoro. Só que o Marechal Deodoro, ele tinha como base de apoio algumas pessoas do Império e militares da época do Império, né? Principalmente da época da Guerra do Paraguai, os chamados tarimbeiros. O Floriano Peixoto, desculpem, ele também fez parte da Guerra do Paraguai, só que a base de apoio dele não era aqueles militares que tinham feito parte da Guerra do Paraguai, tá? E sim os militares mais jovens, principalmente a mocidade militar, né, como se fala, tá? Os jovens que estavam na escola militar com o objetivo de serem oficiais, tá? Muitos influenciados pelas ideias de fora do positivismo, tá, gente? O positivismo foi uma corrente filosófica muito comum no Brasil na virada do século XIX para o início do século XX, tá? Inclusive é o lema da bandeira nacional, né? A gente já viu em outro vídeo, ordem e progresso, tá? É um lema do positivismo. Na verdade, eles recortaram uma parte, né, da frase do Augusto Conte e colocaram como um lema da nossa bandeira nacional, tá? Então o positivismo, ele estava influente na sociedade, mas principalmente nas elites, né, intelectuais do Brasil naquela época, tá bom? Então, quem apoiava o Floriano Peixoto eram jovens influenciados muitas vezes pelas ideias do positivismo, ok? Tá bom? Então, continuando. E aí, o que aconteceu? Ele assumiu, né? Mas, ao contrário do Deodoro, ele não teve conflito com as elites que não eram militares, né, que seriam os fazendeiros. Então houve um acordo entre o PRP, o Partido Republicano Paulista, que era composto pelos fazendeiros do café, e o grupo dos militares do Floriano Peixoto,
para que a república fosse mantida, porque eles tinham noção que ainda era possível, sim, né, o retorno da monarquia, embora o Dom Pedro II estivesse já em outro país, mas os monarquistas ainda estavam presentes aqui, né? Então, poderia sim, existia uma possibilidade, tá? Nada estava consolidado de vez. Então, eles meio que entraram num acordo, tá? O pessoal do Floriano Peixoto, tá? E o PRP, o Partido Republicano Paulista. Tudo bem? Então, a elite de São Paulo percebeu que era uma forma de garantir a sobrevivência da República, né? E o Floriano sabia que o PRP daria base para que ele pudesse fazer um governo, tá bom? Enfim, durante o governo do Floriano Peixoto, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro. Por quê? Porque ele teve que enfrentar algumas revoluções. E de modo geral ele foi bem, né? Ele foi bem, mão de ferro mesmo. Tem até um livro, chama-se O Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá, gente? Que trata de uma ficção, né? É uma ficção de um autor chamado Lima Barreto, que se ambienta justamente na época do Floriano Peixoto, né? Tá? Então, se vocês nunca leram esse livro, peguem esse livro, é um livro bastante divertido. É um tipo um Don Quixote à la Brasil, né? Ou digamos assim, tá? E é bastante divertido. Tem o filme também, né? Com o ator Paulo José, que eu recomendo, que é ambientado também na época do Floriano Peixoto como governante. Por quê? Porque era quase que uma ditadura, né? Ele governou com mão de ferro. Por isso ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, tá? E entre essas revoltas que o Floriano teve que enfrentar, esteve a Revolução Federalista. É como se o Sul fosse se separar, né, do restante do país, principalmente o Rio Grande do Sul, tá? É parecida com a revolta dos Farroupilhas, lá do século XIX, né? Só que ficou mais concentrado no Rio Grande do Sul. Então aquela região do Rio Grande do Sul, ela é uma região bastante instável e é justamente onde ficava a maior parte das tropas militares, né? E por que teve essa revolta, né? Resumidamente. Depois a gente faz um vídeo só sobre isso, tá, gente? Resumidamente, porque uma parte da elite lá do Rio Grande do Sul queria maior autonomia, um governo como se fosse pelos deputados, os deputados governando. E a outra parte, que era a parte governista, não, queria o executivo forte, né? O governador forte, que na época era chamado de presidente do estado, tá? Aí teve uma revolta, e aí o que ocorreu? O governo central, na figura do Floriano Peixoto, teve apoio de São Paulo e de outros estados para poder acabar com essa revolta lá no Rio Grande do Sul, tá bom? Morreu gente pra caramba. Uma das famílias que fez parte dessa revolta foi a família do Getúlio Vargas, né? Que depois vai ser presidente do Brasil, curiosamente, tá? Enfim, é isso, tá? Depois a gente grava um vídeo a respeito só sobre a revolta federalista, tá bom? Mas enfim, essa foi uma das revoltas que mais deu trabalho para o Floriano Peixoto. Uma outra revolta que ocorreu, mas era o início da revolta, foi a revolta de Canudos, tá, gente? Que é um assunto também para um outro vídeo, que começou durante o governo do Floriano Peixoto, mas só se concretizou já no governo do Prudente de Moraes, tá bom? Que é o sucessor dele, ok? Então, gente, além disso, né, o que a gente tem que falar, né? É que o Floriano Peixoto, né, enfrentando essa revolta dos federalistas, ele não conseguiu depois, né, colocar um sucessor no lugar dele, que era essa a intenção dele, tá, no início. Ele queria indicar um sucessor, mas, como eu acabei de falar, eu citei agora há pouco o Prudente de Moraes, né? Prudente de Moraes era uma figura-chave dos cafeicultores de São Paulo, né? Ele tinha disputado a eleição com o Deodoro, né, para presidente, ele perdeu, mas ele estava ali, né, com uma força política muito forte, né, em São Paulo. E São Paulo, como todo mundo sabe, né, até hoje, como todo mundo sabe, ainda é o estado mais poderoso do Brasil, né? E aí, no caso, obviamente que o peso político econômico de São Paulo acabou pesando, né? E o Floriano Peixoto não conseguiu indicar um sucessor. E aí quem ganhou a eleição foi o Prudente de Moraes, tá? Tá bom? E isso foi... Ele assumiu... ele foi eleito em 1º de março de 1894. O Floriano Peixoto não foi nada republicano, né? Porque ele simplesmente não compareceu na posse, tá? E aí, com o fim do governo no Floriano Peixoto, né?
E as figuras do exército na política ficaram afastadas até a eleição do Hermes da Fonseca, que era sobrinho do Deodoro alguns anos depois, tá bom? Então o clube militar como um todo, né, perdeu o poder, tá? E ficou fechado, inclusive, entre 1896 e 1901, tá bom? E é isso, tá? A turma que apoiava ele, o Floriano Peixoto, né, que é conhecido como jacobinos, os radicais, né, republicanos do Rio, que foram perdendo apoio, né? E passou aí a ter um governo mais voltado para o liberalismo, né? Voltado para a cafeicultura, tá? Enfim, o Floriano Peixoto acaba falecendo em junho de 1895, tá? E a figura do Deodoro já, né? Como a gente falou, ele também tinha falecido. Então os grandes militares que fizeram parte da revolução que instituiu a República no Brasil, né? Eles desapareceram em poucos anos, né? Então não tinha nenhum líder político, militar, com força, né, para se impor naquele momento. Então acabou que a República dos Fazendeiros acabou se impondo, tá bom? Então, resumidamente, o governo Floriano Peixoto foi mais para apagar os incêndios que foram, né, no sentido figurado, né, instaurados, né, durante o início da nossa república. E ele deu conta disso, né, das revoltas, a revolta federalista e o início da revolta de Canudos, que só se encerrou já no governo do Prudente de Moraes, né, que foi o sucessor, portanto, o terceiro presidente do Brasil, sucedendo o Marechal de Ferro, o Floriano Peixoto, ok? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só me procurar, como eu falei, tá bom? Curte o vídeo, compartilhe o vídeo do professor, dá uma força pro professor, se inscreve no canal, tá bom? Virão outros vídeos, tá bom? E é aquilo que eu falei pra vocês, se cuidem, tá bom? É importante se cuidar, a gente está numa época muito difícil, a saúde da gente é o mais importante, tá bom? Então até a próxima, se Deus quiser, pessoal.